Queridos irmãos e irmãs, há 4 semanas nós começamos a nos preparar para a vinda do Senhor. Vinda que já aconteceu, vinda que acontecerá e vinda que acontece a cada dia na nossa vida. O Senhor já veio, nós vamos celebrá-lo no Natal. O Senhor virá num dia que nós desconhecemos, mas acreditamos que Ele virá para levar toda a obra criada à sua plenitude. Mas o Senhor vem a nós todos os dias. O Senhor vem constantemente ao nosso encontro. E estas 3 vindas do Senhor constituem este tempo que nós estamos vivendo do Advento. Começamos na primeira semana com o profeta Isaías, o primeiro no Antigo Testamento a anunciar ao povo de Israel a vinda de um Messias. O primeiro a suscitar a esperança no povo de Israel. Deus nunca nos abandona. Deus está sempre ao nosso lado. Por isso nós podemos, com toda certeza, conjugar o verbo esperançar. Nós podemos sempre esperar no Senhor, nos dizia o profeta Isaías. No segundo e no terceiro domingos do Advento, nós contemplamos a figura de João Batista, o precursor, aquele que na intercessão dos 2 testamentos, entre o primeiro e o segundo, o antigo e o novo, veio para preparar os caminhos do Senhor e gritou como voz no deserto, ainda que ninguém o escutasse, que é preciso endireitar as estradas, que é preciso aplainar os caminhos, que é preciso arranjar a nossa vida para que nós não percamos as oportunidades que a vinda do Senhor nos oferece. Se nós não conformarmos a nossa vida ao projeto de Deus, Deus vem, Deus virá e nós perderemos estas ocasiões. É a mensagem de João Batista. Mas hoje nós chegamos ao ponto mais alto do Advento, à luz mais forte do Advento, ao testemunho mais perfeito daqueles que esperaram, mas esperaram de forma ativa, se comprometeram com a vinda do Senhor. E hoje a liturgia nos apresenta a Virgem Maria. O 4º domingo do Advento é também chamado o domingo da Virgem. O domingo daquela que é a personificação do Advento. Aquela que soube acolher a vinda de Deus na sua vida numa abertura total, numa abertura plena, numa abertura perfeita ao projeto de Deus. É isso que o Evangelho tentou nos apresentar. Os primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas, de onde nós ouvimos o relato do anúncio a Maria, eles não são um relato histórico. São Lucas não está contando uma cena acontecida. São Lucas está fazendo uma construção teológica num relato para expressar a grandeza do mistério da encarnação e a perfeição da abertura existencial da Virgem Maria para colaborar com esse projeto. Se nós tomarmos os primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas e lermos de forma paralela o anúncio do nascimento de João Batista, feito a Zacarias, e o anúncio do nascimento de Jesus, feito à Virgem Maria,
nós vamos perceber que se trata da mesma cena. É o mesmo acontecimento, porém com diferenças que não são diferenças do fato, não são diferenças do que aconteceu, mas são diferenças estratégicas para o narrador. Por exemplo, o anúncio do nascimento de João Batista é feito a Zacarias. Zacarias é um velho. O anúncio do nascimento de Jesus é feito a Maria. Maria é uma adolescente. Mas esse anúncio é feito da mesma forma, por uma teofania, por uma manifestação de Deus. Para Zacarias, Deus se manifesta no templo de Jerusalém, o centro de toda a civilização daquela época. Para Maria, Deus se manifesta em Nazaré da Galileia, o fim da periferia do Império Romano. E assim por diante. Trata-se da mesma cena, uma cena antiga, uma cena que, se nós formos ao Antigo Testamento, por exemplo, ao anúncio do nascimento de Sansão, ou a outros anúncios de nascimento no Antigo Testamento, nós vamos perceber a mesma estrutura, mas com detalhes que fazem ressaltar aquilo que o autor deseja. E é isso que nós temos que perceber no relato de hoje. Vejam que interessante. O anjo se apresenta a Maria, saúda Maria e diz a Maria: alegra-te. Ave, que nós rezamos na Ave Maria, não é simplesmente uma saudação, olá, oi. Não. Ave é a tradução deste alegra-te, que é um verbo no imperativo. É uma ordem. Alegra-te. Alegra-te, Maria. É curioso que o anjo não se apresente a Maria e diga para ela: ajoelha e faça penitência. Maria, ajoelhe e se ponha a rezar. Maria, você precisa se converter. Não. O anjo se apresenta a ela e diz: Maria, alegra-te. Deus te criou para a alegria. Deus te criou para a felicidade. Deus te criou para a realização. E eu não estou dizendo para Maria, eu estou dizendo para você. Esta mesma saudação do anjo a Maria serve para cada um de nós. Deus não se compraz na nossa tristeza. Deus não se compraz da nossa depressão. Deus não se compraz noutra coisa senão na nossa felicidade, na nossa plena alegria, na nossa realização. A primeira palavra de Deus no Evangelho de hoje: guarde e leve-a para casa. Alegra-te. Esta palavra é também para você. Depois desse imperativo, o anjo vai dizendo, aliás, depois desse imperativo, desta saudação, São Lucas diz que Maria ficou perturbada. Pense você, imagina se o anjo entrasse hoje na sua casa, não fosse lá em Nazaré. Eu sei que você já viu um monte de pinturas, de ilustrações da visita do anjo à casa de Nossa Senhora. Agora pense aí um instantezinho, se essa visita acontecesse hoje na sua casa. Se depois, mais tarde, quando você chegar na sua casa e estiver prestes a dormir, você entrar no seu quarto e estiver lá um anjo enorme, iluminado, do jeito que você imagina um anjo. Eu confesso para vocês que se ele aparecer na casa paroquial, a primeira coisa que eu vou fazer é rezar o ato de contrição, porque eu tenho certeza que a minha hora chegou. Não é? E eu acho que você também pensaria isso.
Se de repente um anjo aparecer na cabeceira da sua cama, eu acho que a nossa reação deve ser a mesma de Maria. Ficar perturbado, sem saber o que está acontecendo. E o anjo reage imediatamente a Maria dizendo: não tenhas medo. Se o anjo diz a Maria: não tenhas medo, é porque ele percebeu nela o medo. Maria ficou perturbada e com medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o anjo prossegue e diz: não tenhas medo. Você encontrou graça diante de Deus. Por isso Deus te escolheu e está te consultando para que você se torne mãe do seu eterno filho, que vai ser filho de Davi, que vai ser o rei de Israel, que vai ser chamado santo, filho de Deus. E Maria continua perturbada. Maria continua sem entender nada, ou entendendo muito pouco do que está acontecendo. Porque ela pergunta ao anjo: como é que isso vai acontecer? Se eu nunca estive intimamente com um homem, como é que eu vou conceber um filho? E o anjo, tentando ainda acalmar Maria, diz: não se preocupe. A sombra do Altíssimo vai te cobrir, e o filho que você vai gerar é obra do Espírito. Maria entendeu menos ainda. Aí que não entendeu mesmo a história. Mas a grande atitude de Maria está exatamente nisto. Eu não entendo, mas se eu tenho a garantia, se eu tenho a certeza de que isto vem de Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando nós alcançamos o ápice do advento, o ponto mais alto da nossa preparação, o que Deus espera de nós, de cada um de nós, é esta atitude. Que nós tenhamos para com Ele esta abertura de fé, esta abertura de confiança. Porque raramente nós entendemos o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós. Deus, quando se revela a cada um de nós, e não é por aparições angélicas, às vezes é por meios muito mais triviais do que nós imaginamos. Quando Deus vem ao nosso encontro, nós também não entendemos o que vai acontecer. Nós também não sabemos como será o amanhã. Mas qual deve ser a nossa atitude? Deve ser esta de Maria. Se vem de Deus, faça-se. Mesmo que eu não entenda, mesmo que isso por enquanto me perturbe, mesmo que eu ache por agora que isso é um absurdo, mas se vem de Deus, como dizem os jovens hoje, tô dentro. É isso que nós precisamos fazer. É essa atitude madura do advento, esta abertura a Deus, de quem não exige compreender o que Ele quer de nós, mas se dispõe a colaborar. Ainda que esta colaboração seja extraordinária, como foi a colaboração de Maria. Lá na primeira leitura, Davi quis construir para Deus um templo, e Deus não deixou Davi construir. Em contrapartida, Deus prometeu a Davi que o seu filho Salomão construiria o templo, e de fato Salomão construiu. Mas o templo construído por Salomão foi destruído por Nabucodonosor da Babilônia, quando o povo foi levado escravo. Depois ele foi reconstruído por Esdras e Neemias na volta do exílio, mas foi de novo destruído na revolta dos Macabeus e reconstruído por Herodes, pouco antes, o Herodes Magno, o pai do Herodes do tempo de Jesus. Mas no ano 70, o templo foi definitivamente destruído.
Hoje nós não temos o Templo de Jerusalém. A única coisa que sobrou há 1950 anos do Templo de Jerusalém é aquilo que nós conhecemos como Muro das Lamentações. É a única parede do templo que sobrou de pé. E era um muro externo. Não era a parede do templo. Era uma parede que cercava o templo lá longe. Porém, Deus não queria este templo. Deus escolheu o seu templo. E aí está a participação de Maria. Enquanto Davi quer construir um templo de pedra, Deus deseja um templo de carne. E é no ventre de Maria que Deus encontra a nossa humanidade e se faz um de nós. A partir da encarnação do Verbo, que é o que nós ouvimos no Evangelho de hoje, todo ser humano é templo de Deus. Se ao longo da história nós fomos destruindo e reconstruindo o Templo de Jerusalém, pior é aquilo que fazemos com o ser humano. Porque nós também vivemos destruindo e reconstruindo o ser humano. Cada ser humano, sem nenhuma distinção, cada ser humano, querido ou não, cada ser humano, amado ou odiado por nós, é templo escolhido por Deus. Por isso, abrir-se ao projeto de Deus com a mesma atitude de Maria, significa para nós hoje abrirmos-nos a cada pessoa humana que convive conosco e reconhecer que a partir daquele sim dado por Maria em Nazaré da Galileia, todo ser humano se tornou templo de Deus. Mais do que nesta casa de tijolos, Deus habita cada um de vocês e cada um de nós. Mais do que nesta casa de tijolos, Deus habita aquele senhorzinho que dorme na praça ao relento, faça chuva ou faça sol. Mais do que neste templo de pedra, Deus habita aqueles transeuntes que, passando pela Fernão Dias, resolvem parar em Careaçu para ver se encontram uma alma caridosa que o socorra no seu desejo de ir para casa ou para o trabalho, para onde quer que seja. Não importa se são bons, se são maus, se são honestos ou injustos, se são santos ou pecadores. O que nós devemos enxergar é que são templos de Deus. São templos de Deus que perambulam pelas nossas ruas. E neles Deus habita segundo a sua própria vontade. Segundo a nossa vontade expressa por Davi, Deus habita nesta casa. Porque é mais fácil. Se Deus está preso aqui na igreja, está tudo tranquilo no resto da cidade. Mas se Deus está espalhado no meio de nós, habitando cada pessoa humana, desde o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, até aqueles que nós rejeitamos enquanto sociedade, aí está um grande desafio para que nós vivamos o mistério da encarnação. Podemos não gostar, podemos não entender, podemos ficar perturbados, mas o que nós devemos é dizer: estou dentro, conte comigo, faça-se em mim segundo a tua vontade. Amém.